Sr. Presidente, começo por cumprimentar a Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, lembra-se com certeza da audição que tivemos aqui em dezembro e lembra-se com certeza que foi preciso esperar mais de uma hora até que chegasse a vez do Grupo Parlamentar do PCP de intervir para que se abordasse nessa reunião pela primeira vez a questão da Lei das Rendas. Hoje já foi diferente. A Sra. Ministra, logo na sua intervenção inicial, falou das leis das rendas, o PS falou, o PSD também, a Sra. Ministra respondeu, e isto só vem mostrar que a situação se agravou dramaticamente nos últimos 6 meses. O facto de hoje, desde a intervenção inicial da Sra. Ministra até aos partidos que me antecederem terem referido a esta questão, mostra a gravidade da situação e o agravamento que se verificou desde dezembro, dando razão àquilo que nós, nessa altura, dissemos sobre esta lei. Relativamente às medidas que a Sra. Ministra anunciou, a criação da Comissão, mais informação, melhor envolvimento da Segurança Social nessa informação, sempre louvando a lei, mas dizendo que havia um desconhecimento e que isso se resolvia com este apoio extra, mostrando de alguma forma alguma surpresa com aquilo que se está a passar. Mas a Sra. Ministra, surpresa com estas dificuldades na implementação da lei, que a Sra. Ministra ainda hoje disse que era uma boa lei, que tinha os instrumentos todos, mas, Sra. Ministra, se estar surpreendida com o que está a acontecer nesta lei, então tem que dizer que esteve distraída durante o último ano. Porque já há mais de um ano, em janeiro de 2012, na discussão da generalidade desta proposta de lei que apresentou aqui na Assembleia da República, nós alertamos para estes problemas. Que ia haver aumentos brutais de rendas, que não havia mecanismos da lei que travassem esses aumentos, que muitos inquilinos teriam que abandonar as suas casas, que este ia criar uma dramática situação social, que não havia processo negocial nenhum, que iria ficar tudo nas mãos dos senhorios. Alertamos ao longo do último ano para estas questões. E a Sra. Ministra primeiro fez aquela atrapalhada de se esquecer de definir em diploma pobre o rendimento anual bruto corrigido, só o fez depois em dezembro. Agora reconhece que afinal não há informação suficiente, que é preciso pôr no terreno entidades diversas a dar essa informação, que a lei precisa ser acompanhada por uma questão, mas já estamos em fevereiro e a lei já foi apresentada há muito tempo e entrou em vigor em novembro passado. A Sra. Ministra também falou aqui de angústias dos inquilinos. Muito bem, disse muito bem, e eu diria mais, desespero também. E vou-lhe dar um exemplo concreto, que tive conhecimento ontem. Um casal de idosos no Algarve, na zona rural, zona serrana, pensão conjunta mensal de 400 euros, recebeu uma carta do senhorio propondo um aumento de renda para 250 euros. Eu sei que ele não pode, a Sra. Ministra sabe que ele não pode, os deputados, a maioria sabem que ele não pode, mas mesmo assim ele enviou a carta. Este casal de idosos, numa zona rural, serrana, isolada, recebeu esta carta e ficou, como a Sra. Ministra diz, angustiado, desesperado, sem fazer o que saber. As pessoas ali nas redondezas também não sabiam e este foi-se arrastando. Entretanto, o que é que fazem as pessoas nos meios rurais quando têm problemas graves que não se resolver? Vão à junta de freguesia. As tais juntas de freguesia que os seus agora querem acabar com elas, quebrando esta relação de proximidade entre as populações, principalmente das zonas interiores do país, e os seus eleitos. Foi à junta e, in extremis, conseguiu recolher informação que lhe irá permitir, mas por uma margem muito pequenina, travar este aumento de renda. Porque a senhora não sabia que tinha um prazo de um mês. E se não respondesse no mês, o que estava lá, que era transição para o NRAU, contrato de 5 anos e uma renda de 250 euros, seria tacitamente aceito para uma não resposta. In extremis, com o apoio da Junta de Freguesia, conseguiu travar isto. Mas esta é uma história que ainda não acaba aqui. A senhora e o seu marido sabem que durante os próximos 5 anos a renda ficará limitada. Mas só durante 5 anos. E sabem que aquele senhorio tem a intenção de aumentar a renda para 250 euros, pelo menos, e que isso acontecerá dentro de 5 anos. E isto é mais um elemento de pressão psicológica sobre estas pessoas, de angústia, que as pessoas não conseguem lidar. E este não é um caso isolado no país. Há relatos de centenas, milhares de casos pelo país, de situações destas, de inquilinos, principalmente idosos, porque estamos a falar de contratos de arrendamento anteriores a 1990, não são exclusivamente inquilinos idosos, mas são a esmagadora maioria, que não conhecem suficientemente bem a lei, não conseguem lidar com esta situação e estão em situações de angústia e desespero, provocados por esta lei que a senhora propôs e a maioria aprovou. Ora bem, queria ainda, e tendo tempo, dizer apenas a questão da resposta social. Quando nós falamos destes problemas,
A maioria, e a senhora Ministra, o seu Governo, fala sempre da resposta social. Na discussão na generalidade, quando se levantaram estas questões, e eu levantei-as lá, a senhora Ministra não sei se lembrará, mas poderá consultar o diário da Assembleia da República, a sua resposta foi: haverá uma resposta social. Na discussão da especialidade, isso foi repetida esta questão pelos deputados da maioria. Quando discutimos aqui os atrasos na definição do RAP, do Rendimento Anual Bruto Corrigido, a senhora Ministra tornou a falar da resposta social. Nos últimos dias, quando esta situação tornou a ser a atenção da comunicação social, a senhora Ministra falou na resposta social. Mas não passa de palavras. Há 1 ano e 1 mês que anda a falar na resposta social e não se viu nada. Teve uma oportunidade em dezembro, com o Decreto-Lei 266/C/2012, publicado no dia 31 de dezembro, em que poderia, mexeu num conjunto de diplomas e poderia ter aproveitado para dar esta tal resposta social. E o que é que fez? Eu vou-lhe ler, senhora Ministra. E cito, o regime de resposta social requer um tratamento autónomo em diploma próprio. Mais uma vez, adia-se, não se sabe para quando. E enquanto não houver essa concretização desta resposta social, os inquilinos não saem da angústia e do desespero em que se encontram. Portanto, não basta palavras, senhora Ministra, não basta dizer, como já disse hoje aqui, que estão a recolher dados, a analisar a situação para saberem exatamente como hão de atuar. Não precisaram de recolher esses dados para atuarem com esta lei que está a causar a desgraça que está a causar. Portanto, senhora Ministra, se tem uma resposta social na manga, faça favor de apresentar. Só para terminar, se o Presidente está-me a fazer sinal, vou terminar dizendo o seguinte, voltarei a esta questão na segunda ronda. Esta lei e os problemas que ela cria não se resolvem com remendos. O Sr. Deputado do PS já falou aqui numa iniciativa legislativa para remendar alguns aspectos da lei. O Sr. Deputado do PSD, António Proa, também já falou na necessidade de colocar alguns remendos. Nós entendemos que isso não se resolve com remendos e, por isso, na passada quinta-feira, apresentamos aqui um projeto de lei na Assembleia da República para revogação da lei dos despejos. Obrigado. Sr. Presidente, Sra. Ministra, vamos continuar neste tema do arrendamento urbano e deixar aqui bem claro que esta lei, a lei dos despejos, foi a proposta pelo Governo, apresentada pelo Governo à Assembleia da República e foi aprovada nesta Assembleia da República com os votos do PSD e do CDS. Desde o primeiro momento, o PCP manifestou a sua discordância com esta lei. Mas não nos limitamos a afirmar a discordância. Alertamos também, desde o primeiro momento, para as dramáticas consequências sociais que esta lei teria. Logo em janeiro do ano passado, quando da discussão na legalidade, dissemos que esta lei, a sua aplicação, iria provocar aumentos brutais de rendas, principalmente nos contratos de arrendamento anteriores a 1990. A senhora Ministra, na sua resposta, disse que não haveria nada disso, pelo contrário, o mercado a funcionar faria as rendas baixar. Aliás, repetiu isso hoje aqui, contrariando aquilo que é a realidade no terreno que resulta da aplicação desta lei. As rendas anteriores a 1990 estão a ser aumentadas brutalmente. E aquelas que podem ser limitadas pelos mecanismos existentes na lei, daqui a 5 anos, irão ter esses valores que a senhora Ministra não quer reconhecer. A senhora Ministra também diz que falar destas dramáticas consequências sociais lança o alarme. Bem, senhora Ministra, não sei se está a fazer um apelo à oposição para colaborar no branqueamento do desastre social que representa a aplicação da lei dos despejos. Se é assim, senhora Ministra, desengane-se, da parte do PCP não vai ter a colaboração no branqueamento do desastre social que esta lei representa. Pelo contrário, vamos denunciar as dramáticas consequências desta lei e exigimos a sua revogação. Disse a senhora Ministra que está a preparar uma resposta social que passará essencialmente por um subsídio de renda. Senhora Ministra, corrija-me se eu estiver errado. A Lei 6 de 2006, a anterior Lei do Arrendamento, na sua versão originária, previa um subsídio de renda. E esse artigo que previa o subsídio de renda foi revogado pela proposta de lei que a senhora Ministra apresentou. E, portanto, já não há subsídio de renda na lei. Já não há subsídio de renda na lei. E, portanto, a senhora Ministra tirou lá uma coisa que era o subsídio de renda para situações de atualização previstas na versão anterior e agora diz que no futuro irá pôr. Mas a verdade é que retirou o subsídio de renda que estava lá previsto.
diz a Sra. Ministra, nenhum idoso sairá da sua casa. Isto não é simplesmente verdade, Sra. Ministra. A Sra. Ministra sabe que muitos idosos já saíram da sua casa. Uma idosa de 80 e muitos anos, não me lembro exatamente, 88, 89, saiu de sua casa por causa da aplicação desta lei, escreveu uma carta de desabafo, nem era a pedir nada, era de desabafo à Sra. Presidente da Assembleia da República, que foi remetida a esta Comissão e a Comissão distribuiu-a pelo expediente. E todos os deputados têm acesso a essa carta e a Sra. Ministra poderá ter. E vinha lá o número de telefone, telemóvel, de uma filha. Eu telefonei, falei com a filha, que me disse que nesse momento estava a esvaziar a casa dos objetos pessoais e a levar a mãe para viver em sua casa. E esta, se a Sra. Ministra quiser comprovar, faça favor de pedir ao seu grupo parlamentar, ao PC, que tiveram acesso a esta carta de denúncia de uma senhora com 80 e muitos anos, que depois de viver 50 anos naquela casa, foi corrida, despejada, expulsa da casa onde viveu, por força desta lei. Confirmem se têm dúvidas. A Sra. Ministra também tem falado aqui que nenhum idoso poderá ser despejado. Ó, Sra. Ministra, a lei alterou o Código Civil, o artigo 1083, número 4, que passou a dizer que é inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento no caso do arrendatário se constituir em mora superior a 8 dias no pagamento da renda por mais de 4 meses seguidas ou interpoladas num período de 12 meses. Dito de outra forma, se atrasar 8 dias, 4 vezes num ano, pode ser despejado. Há algum mecanismo na lei, aponte lá a norma concreta nesta lei, que proíbe de aplicar esta norma a uma pessoa com mais de 65 anos. Diga lá onde é que está, na revisão da lei, a norma que permite que, ou impeça um senhorio de despejar uma pessoa de 80 anos se essa pessoa se atrasar 8 dias no pagamento da renda, 4 vezes por ano. Indique-nos, por favor. Finalmente, a questão do processo negocial, e para terminar, Sr. Presidente, com a mesma tolerância, só mais uns segundos, processo negocial. Não existe processo negocial. O processo negocial, o pseudo-processo negocial que estava na lei, foi completamente esvaziado com a revisão do valor patrimonial tributário. E esse valor, depois da revisão, é tão elevado que o senhorio basta-lhe fixar 1/15 desse valor e a renda sobe brutalmente. Posso-lhe dar um caso concreto de um inquilino que recebeu uma carta do senhorio a propor um valor de renda de 341,17 €. De onde é que vai buscar este valor? Sabe o que é? É 1/15 do valor patrimonial tributário da casa. A partir deste momento, o inquilino pode propor, fazer uma contraproposta. Não vale a pena, porque a lei diz o senhorio tem 3 escolhas, uma delas é 1/15. Propõe este valor 341,17, o inquilino não tem nada a negociar, acabou. E a renda sobe de 124 € para este valor, 175%. Não há processo negocial, foi esvaziado por um processo paralelo conduzido pelo Ministério das Finanças. E isto é a realidade. E por isso, Sr. Presidente, termino dizendo que esta lei não pode ser remendada, tem que ser revogada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, vamos considerar um caso concreto. Um idoso que vive sozinho... colegas, tem de fazer silêncio, senão não nos conseguimos ouvir. Então posso começar? Vamos considerar um caso concreto. Um idoso a viver sozinho, com uma pensão de 300 €, infelizmente há muitos neste país, que vive numa casa arrendada há dezenas de anos e que sempre pagou a sua renda a tempo e horas. Mas em resultado da situação económica e social em que se vive atualmente, que resultado também das políticas que este Governo tem estado a implementar, este idoso tem que pagar a renda de casa, mesmo limitada superiormente aos 10% do seu rendimento, tem que pagar os medicamentos, a alimentação, o aquecimento, e isso tudo com 300 €. Vamos imaginar que este idoso se atrasa um mês, 8 dias, apenas 8 dias ou 9. No mês seguinte, mas depois paga a renda. Atrasa-se no mês seguinte 8 dias ou 9. E assim, no espaço de um ano, 4 vezes. Como é que a Sra. Ministra chama a este idoso? Já chamou na resposta que me deu anteriormente. Chamou-lhe um incumpridor. É um incumpridor. E para estes casos, quem se atrasa 8 dias no pagamento da renda 4 vezes por ano, independentemente das condições em que isso acontece, mesmo que tenha pago durante décadas a renda no dia específico religiosamente, esta lei é implacável. O senhorio pode despejá-lo num processo célere e eficaz. E não há nenhum mecanismo que o proteja desse despejo. E é por isso que nós chamamos esta lei uma lei dos despejos, porque ela favorece os despejos e permite, inclusive nestas situações que eu acabei de descrever, o despejo deste inquilino. É uma lei
insensível, é uma lei desumana, é uma lei que está a levar a aumentos brutais de rendas incomportáveis para a maioria dos inquilinos, principalmente os mais idosos, com contratos anteriores a 1990. É uma renda que está a forçar muitos inquilinos a abandonar as casas onde viveram durante décadas. E por isto, esta lei não pode ser remediada com uma solução parcial, como já foi proposto aqui pela Sra. Ministra, mais informação, uma comissão de acompanhamento, ou por ser deputado do PSD, uns remendos aqui e acolá, ou mesmo pelo PS, que também quer pôr uns remendos da lei. Só há um destino para esta lei, que está a provocar um desastre social no campo da habitação. É a sua revogação. E foi por isso que, na passada quinta-feira, o grupo parlamentar do PCP apresentou nesta Assembleia da República um projeto de lei para revogar a lei dos despejos.